Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro aqui no canal, segunda-feira, 14 de abril. Vamos seguir conversando sobre o setor ofensivo do Glorioso, que vem tendo bastante dificuldade para balançar as redes dos adversários. O Renato Paiva, claro, tem uma preocupação em relação a isso, a torcida eu nem preciso dizer, e eu faço questão de trazer algumas declarações do nosso técnico a esse respeito. Fora, claro, alguns elementos que vão enriquecer o nosso debate e a nossa própria percepção do que está acontecendo. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa eu peço por gentileza que você deixe o seu like, isso é super importante, o YouTube distribui melhor o conteúdo. Além disso, inscreva-se no canal e clique no sininho ativando as notificações, assim você vai ficar por dentro de todas as novidades. Sempre importante destacar que esse é o terceiro conteúdo do dia, tivemos o Radar Alvinegro primeira edição, onde eu apontei 7 erros que Renato Paiva deve corrigir para que a gente possa evoluir. Na hora do almoço, a nossa tradicional live, onde a gente conversou sobre uma série de coisas, e agora esse conteúdo aqui, falando mais uma vez sobre a nossa performance. Extremamente importante, precisamos melhorar e todo mundo concorda com isso. Só que o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, antes de trazer as declarações do Renato Paiva, que, claro, está ciente de que a gente tem que evoluir e seguir trabalhando, eu queria fazer um pequeno comparativo que eu entendo é pertinente. Os primeiros 3 jogos do Botafogo em 2024 e os primeiros 3 jogos do Botafogo em 2025. Ah, Vitor, você vai comparar o Botafogo do Arthur Jorge com o Botafogo do Renato Paiva? Não, não vou comparar, deixando bem claro de saída. São contextos diferentes, realidades diferentes, jogadores diferentes, enfim, tem muita coisa distinta. A gente já vinha em ritmo de jogo, o Fábio Matinhas tinha conseguido colocar aquele time do Botafogo mais confiante, colocou o trem nos trilhos. Situação bem distinta do que a gente tem agora. O Arthur Jorge, claro, ele estava implementando um novo modelo de jogo, um novo modelo de trabalho, sem muito tempo para treinar, inclusive, né? Porque a gente estava com semana cheia. O Paiva teve mais um período ali, né? Quase um mês só treinando, preparando. Mas o que eu quero trazer aqui de comparativo, na verdade, é em relação à estatística de finalizações para fazer um gol. Eu entendo que é pertinente. Primeiro porque o Arthur Jorge, ele não tinha o time que foi campeão. Na verdade, ele teve 3, 4 jogadores e já vou mostrar isso aqui. Jogadores que terminaram a temporada como titulares naquela base campeã. E a gente estava iniciando o trabalho. Então o Arthur Jorge estava adquirindo conhecimento ainda dos seus jogadores. Ele colocou o time em campo contra o Cruzeiro na derrota por 3-2, depois na vitória contra o Atlético Goianiense por 1-0 em casa, gol do Matheus Ponte, e na sequência a goleada para cima do Juventude, onde nós fizemos 3 gols já com o jogador a mais. Esse é um ponto importante aqui. Foram 32 finalizações do Botafogo nesses 3 confrontos, Cruzeiro, Atlético Goianiense e Juventude, e 8 gols marcados, considerando esses 3 gols com um jogador a mais, que foi a segunda etapa contra o Juventude. Já agora em 2025, a gente está falando de 41 finalizações diante de Palmeiras, Juventude e Red Bull Bragantino e apenas 2 bolas na rede. Mas o mais importante, nós não tivemos muitas oportunidades. Nós não conseguimos criar tanto assim contra Palmeiras, contra Juventude e contra Red Bull Bragantino. Contra o Juventude foi o melhor jogo nesse quesito. Terminou 2-0, poderia ter sido 3-4. A gente teve oportunidade para isso. Mas aí a gente cai naquela casa do capricho. Faltou esse capricho, a capacidade de definição. Contra o Palmeiras, aquela bola invertida pelo Arthur para o Savarino. Ali não era para ter adiantado a bola. Infelizmente o Savaliza errou e a gente desperdiçou uma grande oportunidade. Também tivemos aquela finalização do Igor Jesus em cima do Everton. Beleza que saiu o gol ali, o Vitinho estava impedido, então o gol seria anulado. Mas é uma oportunidade, foi construída a jogada e por um detalhe, infelizmente o Vitinho estava um pouquinho à frente. Mas se o Igor faz o gol, a gente estava podendo falar aqui, ó, foi uma bela jogada construída, a gente fez o gol, foi por detalhe. Enfim, 2024, 32 finalizações, 8 gols, a gente está falando de 1 gol a cada 4 finalizações em média. Agora, em 2025, a gente está falando de 1 gol a cada 20,5 chutes. É uma discrepância muito grande. O modelo do Paiva é diferente do modelo do Arthur Jorge. E aí, só para não ficar naquela, mas o time que o Arthur Jorge tinha era muito melhor. Calma. Repito, eu não estou aqui para comparar o trabalho dos treinadores. Eu só estou aqui para chamar a atenção de como a nossa capacidade de converter as finalizações piorou. E tem muito trabalho pela frente.
Tem muito trabalho pela frente. Se liga só na escalação do Botafogo contra o Cruzeiro no ano passado. Gatito Fernandes, Matheus Ponte, Lucas Alter Bastos, Marçal. Luiz Henrique, Gregory, Marlon Freitas, Jefinho. Júnior Santos e Tiquinho Soares. Isso foi contra o Cruzeiro. Diante do Atlético Goianiense, Gatito Fernandes, Matheus Ponte, Lucas Alter Bastos, Hugo. Luiz Henrique, Gregory, Tietê, Jefinho, Matheus Nascimento e Júnior Santos. E agora, diante do Juventude, Gatito Fernandes, Matheus Ponte, Lucas Alter Bastos, Hugo, Júnior Santos, Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Jefinho, Tiquinho Soares, Savarino. Você vê que ele foi mexendo bastante na escalação do time, né? E não chega nem perto de ser aquela base campeã. John, Vitinho, Bastos, Barbosa, Alex Telles. Até porque muitos desses jogadores nem estavam aqui. O Alex Telles só chegou depois, o Almada só chegou depois, o Igor Jesus só chegou depois, enfim. Muita coisa foi modificando ao longo do período. Mas o Arthur, ele conseguiu dar uma estrutura interessante de jogo muito rápido. Já o Renato Paiva, que tem essa ideia do jogo posicional, ele demanda mais tempo. Por quê? Porque o jogo posicional ele não é fácil de assimilação. Você pode treinar, mas quando você é confrontado com a realidade, os seus jogadores eles têm que demonstrar uma capacidade de entendimento daquilo que é a estrutura de jogo atual muito grande. Fora, claro, que você ainda tem a questão da escalação. Você coloca o Patrick de Paula como um meia para pensar o jogo, você desloca o Savarino, enfim. É uma estrutura tática diferente, um modelo de jogo diferente. Mas isso não muda o fato de que 20,5 chutes para fazer um gol é demasiado. E aí eu quero trazer aqui declaração do Paiva para poder complementar isso que eu estou passando. Claramente o Botafogo tem que trabalhar melhor o seu setor ofensivo. Todo mundo concorda com isso. E também o nosso treinador. Confere só. O que trabalhar? Não trabalhar é em cima do que estamos a trabalhar. É continuar nisto, continuar na questão da nossa posse de bola ser mais duradoura, mais completa, para ser depois mais efetiva, para que a nossa posse termine em jogadas de finalização. Hoje temos 60 e muitos posses de bola, mas se vais ver as finalizações não são tantas quanto isso. E eu não me interessa ter essa posse de bola, para ser honesto. Interessa-me ter uma posse de bola em que termine as jogadas e que possa acabar o jogo com 10 finalizações, 12, 15, que seja. Só que também não jogamos sozinhos. E hoje eu volto a dizer, há que dar muito mérito, em especial a atitude muito competitiva que a equipa do Red Bull Bragantino teve em campo e que obviamente depois nos dificultou muito a nossa forma de jogar. Portanto, trabalhar nestas coisas. Estou mais preocupado neste momento na questão ofensiva. Gerar, criar e finalizar. Isso é aquilo que define uma equipa que quer ser campeã. Uma equipa que quer ser campeã tem que chegar muitas vezes ao golo adversário para marcar muitos golos. Porque essa história de seres muito efetivo, vais lá 2 vezes e fazes um golo, isso não acontece muitas vezes. Pelo menos, acho eu, no futebol moderno, isso não acontece muitas vezes. Enfim, Fogão, o que nos resta enquanto torcedores é torcer para o Paiva conseguir colocar a equipe no eixo, né? Conseguir fazer com que os seus atletas compreendam o modelo de jogo e executem da melhor forma possível. O Botafogo precisa melhorar a qualidade da sua posse de bola, o número de oportunidades criadas, esse volume de jogo gerado. Precisa chegar com mais capacidade para definir de uma forma mais interessante, melhor do que está conseguindo. A gente tem que ter mais repertório. Não dá para ser um time fácil de marcar, porque aí complica. Aí a gente vai depender de uma bola no Igor Jesus, uma transição isolada, um cruzamento que vai pegar um jogador ali entrando na grande área. A gente precisa misturar tudo isso e conseguir ver o Botafogo apresentar bom futebol. Inclusive contra o São Paulo, conforme eu falei aqui na hora do almoço. Existem jogos que se você ganha, mesmo jogando mal, a torcida releva. Precisávamos vencer. Conseguimos, que bom. Outros momentos, a torcida ela vai querer ver performance também. Contra o São Paulo, se o Botafogo ganhar, mas não jogar nada, o torcedor que está desconfiado, está inseguro em relação ao trabalho do Paiva, assim continuará. Já se a gente jogar bem e vencer, você acrescenta elementos que vai fazer com que a torcida fique um pouco mais calma. Claro, só vai manter isso se a gente seguir jogando bem e ganhando. Mas contra o São Paulo eu entendo que é extremamente importante a gente não apenas vencer.
Vencer é necessário e obrigatório, mas a gente precisa apresentar um bom nível de jogo. Precisa unir essas duas pontas nesse confronto, porque isso vai dar uma arrefecida na pressão. Caso contrário, irmão, ganhou, jogou nada, meu irmão, a bola parada, chorada, ganhou por 1-0. Beleza, ganhamos, 3 pontos, fundamental. Mas a galera vai falar, mas a performance continua ruim, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue apresentar nada. E a gente precisa ver o time do Botafogo crescer. O desenvolvimento começar a acontecer de forma mais sustentada. É isso que eu espero para quarta-feira. E tomara mesmo, o treinador consiga extrair o melhor de cada atleta, colocando esses jogadores onde de fato eles podem render mais e melhor. O que você pensa sobre isso, Fogão? Quero saber a sua visão. Deixe seu comentário aqui embaixo. Lembre-se, amanhã eu vou estar de volta, tá? Então deixa o seu like, inscreva-se, isso fortalece demais. Por hora é só. Beijo no coração. Fui!